É assim, são as culturas. Muito bem, agora quem está vendo esse vídeo agora não sabe porque quem estava rindo, não sabe que perderam, viu? Vocês que não puderam vir hoje aí, ó, perderam o testemunho aqui, né? Muito bem, falando ainda de os participantes do Espírito Santo. Olha ali a palavra metokos em grego, que significa estar junto, cumplicidade, andar de igualdade nos textos bíblicos. Quem vai ler esses 3 textos para nós aí? Giovanni vai dar... Alguém quer ler? Uma mulher, por favor? Lê. A bispa ali, futura apóstola da igreja. Lucas 5:7. E fizeram sinal aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram, e encheram os 2 barcos, de modo que começaram a afundar. Esse texto aqui, essa palavra ali qual é? Metokos. Companheiros no outro barco. É a mesma palavra para metokos, Espírito Santo. É a mesma palavra. Continuando ali. Hebreus 1:9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Portanto, Deus, teu Deus, te ungiu com óleo de alegria acima de teus companheiros. A mesma palavra. Então não é uma pessoa que está assim numa relação superficial. E o último lá. Hebreus 3:1. Portanto, santos irmãos, participantes de um chamado celestial, considerem Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão. Outra vez a palavra. Então, a palavra metokos não é assim já que uma palavra assim de uma pessoa que participa superficialmente de alguma coisa. Não, ele faz parte. Por exemplo, a igreja presbiteriana renovada de Piabiru. Os membros que estão lá, eles são metokos na igreja. Um visitante, ele também é um participante, só que ele é um participante não metokos, ele está de fora, ele é um participante superficial. Ele só está indo lá, mas ele está junto com o grupo, mas ele não é companheiro das pessoas. É diferente. Então a palavra que diz foram participantes do Espírito Santo, ele está dizendo que teve um relacionamento com o Espírito Santo de profundidade. Companheiro do Espírito Santo. Pega esses textos aqui e em vez de ele estar dizendo lá foram participantes, coloca companheiros. E é como se ele estivesse dizendo assim, e fosses companheiros do Espírito Santo. Metokos. É a mesma palavra. Continuando ali. Notemos que no 2º versículo deste capítulo encontramos a imposição de mãos mediante que o Espírito era dado e através da qual a ação os homens são espiritualmente dotados. Tais coisas faziam parte do cristianismo elementar. Portanto, não há razão alguma para supormos que esteja em foco qualquer coisa menor que a presença habitadora e os dons do Espírito Santo. Então, quem é esses que estão querendo? Você imagina, a comunidade daqueles judeus helênicos, cristãos, eles eram uma igreja pentecostal. Era uma igreja que o Espírito Santo era metokos com eles, e eles metokos do Espírito Santo, eles eram uma igreja em que o Espírito Santo habitava, distribuía dons, havia cura, revelação, dons de profecias, dons de língua. É esse nível que a igreja era. Então, não pode dizer que eles não eram convertidos. Esse texto de Hebreus não dá para dizer, na verdade, como naquela outra interpretação, que diz, não, eles não iam ganhar recompensa. O texto nem de longe fala isso. Nem de perto, nem de longe, e nem supõe alguma coisa nesse sentido. Agora, claro, a Igreja Luterana Livre, ela acredita, eu estava falando isso com o Romualdo no intervalo, a Igreja Luterana Livre acredita que a Igreja de Cristo, a igreja local, tem pessoas convertidas e pessoas não convertidas. Isso é verdade. Nós estamos falando, nós não estamos falando porque fulano desviou da igreja. Ele não era convertido. Pode até ser que ele não era convertido, mas não é isso que nós estamos tratando aqui. O texto está dizendo que até mesmo aqueles que são convertidos,
Pode. Aliás, qual é a palavra que ele usa ali, Giovanni? Que você leu? Qual é a palavra? Caíram. O que é uma pessoa cair? Uma pessoa que estava em pé, uma pessoa que estava em um lugar alto. Porque se o sujeito não era convertido, então você não usa cair. O cara já está no chão, não usa cair. Pode até dizer aqueles que se achavam que eram cristãos e se afastaram. Aí sim, mas não é isso que ele está dizendo. Ele usa o verbo. Jesus vai dizer isso para a igreja em Éfeso. Lembra-te de onde caístes. Então uma igreja inteira desviada. Agora, querer dizer, não, eles não eram convertidos, é cama de procusto. Ou querer dizer assim, não, eles nunca foram crentes, cama de procusto. Eu não posso pegar uma interpretação teológica e querer distorcer o princípio bíblico para dar suporte àquilo que eu estou acreditando. Vocês estão me entendendo? Uma coisa, tia Lu, uma coisa é a teologia dos TJs dizer assim, não, o texto aqui está dizendo que Jesus não era Deus, Jesus era filho de Deus. Ok, eles estão fazendo errado uma interpretação. Uma exegese, então ele está fazendo uma exegese. Equivocado. Agora, o camarada tem uma teologia, então veja bem, qual é o caminho? O caminho é o seguinte, você tem uma teologia e você tem uma interpretação errada dessa teologia. Outra coisa é você ter a teologia e querer colocar ela dentro do texto. É o caminho inverso. E tem muita gente que faz isso. Muita gente faz isso. E o nosso assunto, Lucas, é isso. É o calvinismo que tem uma teologia formada e pega os textos bíblicos e dá um jeito de encaixar lá. Tem que encaixar, tem que entrar, independentemente do que diz o texto. Acaba sendo uma deformação do próprio texto. Entende? Quer dizer, se o texto está dizendo, e caíram, eu não posso dizer que talvez vão cair. Não está na Bíblia isso. Estavam em pé e tropeçaram. Claro, estavam em pé e há essa possibilidade. 1 Coríntios 10, 13. Um dos versículos que eu aprendi na conversão. Hoje no dia não sei se ensina a decorar, os novos convertidos a decorar. Mas na minha época os novos convertidos decoravam o versículo. 1 Coríntios 10, 13. Aquele que está em pé, toda tentação não vos sobreveio. Toda tentação que sobreveio, ela vem por uma questão humana. Todavia, aquele que pensa que está em pé, cuide que não caia. Ora, se eu estou em pé, e a Bíblia diz que para mim ter cuidado que eu posso cair, então é possível um cristão cair. É possível cair. Se não for assim, nós não teremos os sacramentos. Para que servem os sacramentos? Batismo e ceia. Para nos ajudar. Para que o próprio autor de Hebreus vai dizer, não deixemos de congregar? Qual é a importância da congregação? Qual a importância da gente que é cristão, que vive a mesma fé? Está congregando para continuar conversão continuada. Lembra daquele famoso analogia que no passado fazia muito? Uma brasa fora do braseiro. Tem, exatamente. A gente não fala. O que significa, Márcio? Quando a gente falava isso nos anos passados, uma brasa fora do braseiro, ela vai apagar. Ou seja, se você é um cristão, você precisa estar na congregação. Se você não congregar mais, você vai se esfriar na fé. Ora, se a friagem na fé é possível, significa que a Larissa vai ter que manter aceso. É possível. É possível. Provaram a boa palavra de Deus, né?
Isso significa que eles experimentaram a bondade da palavra de Deus, viram sua bondade operando neles. Normalmente nas páginas do Novo Testamento, a palavra de Deus indica o evangelho, a mensagem cristã. Os poderes da era vindoura, do mundo vindouro, eu falei várias vezes aqui sobre isso. Esta é uma maneira de descrever o poder sobrenatural de Deus. O escritor de Hebreus descreve aqueles que experimentaram o poder de um novo mundo, uma nova era ainda por vir, que serão postos em sujeição a Cristo. Este poder irrompe entre nós no presente. O mundo vindouro, pois, é posto em contraste com o mundo presente. Contudo, o mundo presente sofre influência do mundo vindouro. Esses que receberam poderes do mundo vindouro, se ele recebeu, Romualdo, o poder do mundo vindouro, isso significa que ele foi alcançado pela salvação. Não tem outro jeito de interpretar. Alguém lê para nós aí? Grego clássico. Os escritores Parapto, em grego ali. Os escritores clássicos geralmente usavam parapto, em seu sentido literal, cair ao lado, ou para transmitir a ideia de faltar, escorregar para o lado, ou ser levado embora. Às vezes o termo é usado para uma pessoa que comete um erro. Nos papiros, parapto quase sempre significa perder-se. É o que está escrito, e caíram. Lê o outro lado, Giovanni. E caíram. A palavra caíram é parapto. No grego clássico, parapto significa escorregar para o lado, ser levado embora. Olha que termo pesado. Mas e no grego koiné, que é o que foi escrito o Novo Testamento? O Novo Testamento usa parapto com o significado clássico de ter caído ou escapado. É combinado com o sentido septuagintal de ter pecado. O escritor de Hebreus estava emitindo uma advertência contra o perigo real de se afastar do Deus vivo. No entanto, essa apostasia não é o resultado do pecado inadvertido, mas de pecado intencional. Aqueles que cometem atos deliberados de apostasia estão, na verdade, renunciando a Cristo e a sua crucificação. Aqueles em tal estado não podem ser levados ao arrependimento, enquanto repudiaram a Cristo. A Cristo. É a palavra, no grego clássico e no grego koiné, parapto é o mesmo sentido. É alguém que está indo embora, está sendo levado embora. Ele está se afastando, se corrompendo. No grego, parapto. Você já tá. Eu leio que tem uma informação nova ali. É verbo também usado para indicar cometer apostasia. Também parapto tem a interpretação de cometer apostasia. E é esse último sentido que deve ser entendido aqui. Em Ezequiel 22:4, quanto a esse uso do termo, tal palavra é usada como equivalente a que se acha em Hebreus 3:12, de onde se deriva nossa moderna palavra apostasia. Parapto. Nos papiros, o parapito é usado principalmente com o significado de se perder. Observe que o comportamento de apostasia de Israel, conforme descrito por Ezequiel, teve praticamente o mesmo impacto que a apostasia em Hebreus 6:6, ou seja, resultou em Cristo sendo exposto à vergonha, o que é semelhante a Deus sendo blasfemado no Antigo Testamento. Isso é muito importante, a gente ter na mente. Apostasia em grego é absten, apó, estar longe de, e esten, ficar. Tem o sentido de um afastamento definitivo e deliberado de alguma coisa, uma renúncia de sua anterior fé. A apostasia é um ato consciente. Eu estava falando com a... inocente. Não. Por exemplo, olha que coisa interessante. É a diferença entre o desviado e o apóstata. Vou falar aqui para... O desviado, quem é o desviado? O desviado é aquele que tem a fé fraca, que está lá na igreja
lá do pastor Giovanni, mas falta muito. Hã? É morno, né? Tá lá, tá cá. Aí né, chega um dia, eu não vou mais na igreja. Aí vai pro bailão, vai pra festa, vai pra noite, pra bebidada, pra boemia. As mulheradas, e a menina, eu até fiquei sabendo esse tempo atrás que teve uma menina que ela ficou viúva, ficou jovem viúva, e ela meio que, acho que Deus não me ama, porque Deus levou meu marido, eu sou nova, eu acho que Deus não tem nada comigo. Aí ela começou a ir com as amigas, para festa, para viagem, para lá. Esse é o desviado. Mas lá no coração dele, ou dela, tem um temorzinho lá dentro. Tem o que, Sérgio? Tem uma coisinha lá, tem uma sobra de fé. Jesus disse isso, né? A Bíblia fala que Deus não esmaga a cana quebrada e nem apaga a torcida que fumega. Aí o cara tá lá chorando e tal, aí ele tá lá no meio, na roda de cervejado com os amigos, e bebendo, e jogando baralho, e coisa arada. Aí o cara fala, você era crente, né, fulano? Eu era mesmo, eu tocava no louvor da igreja. Aí começa a falar da igreja, ele começa a sentir saudade. Aí ele vai para casa, chora, oh Deus, Mas aí ele, não tem jeito mesmo, eu vou ter que voltar para Deus, vou ter que voltar para a igreja. Esse é o desviado. Só que não pode morrer nesse estágio, né? Mas ele tem uma oportunidade de voltar. Ele se arrependeu, não, eu estou aqui, pastor Giovanni, eu afastei de Jesus, mas eu estou aqui de novo. Glória a Deus! Amém. Esse é o desviado. O apóstata, não. O apóstata, ele não precisa ir para o mundo, ele não precisa se envolver com nada de carnalidade desta vida, ele pode continuar com seus preceitos morais, o camarada não se envolve com coisa errada, paga as contas dele, paga o imposto dele, ajuda o próximo, mas o coração dele está absolutamente, Deus não existe para ele mais. É uma rejeição consciente. Exatamente, está apagado, não é que está apagado porque apagaram, ele que apagou. É uma rejeição consciente, eu não quero nada com Deus. Eu sei que Deus existe, sei que Ele criou tudo, mas eu não quero nada com Ele. Esse é o apóstata. É uma decisão racional. E eu estava falando ali com a Vânia, é o nível da blasfêmia com o Espírito Santo. O que é a blasfêmia com o Espírito Santo? Bom, você sabe que isso é um questionamento de décadas, né, Giovanni? Para mim, está muito claro o Hebreus 11:6. O apóstolo é isso ali. Qual é a blasfêmia do Espírito Santo? É o sujeito que se fecha mentalmente, racionalmente para Deus e não quer mais saber nada com Deus. E necessariamente dele ser carnal. Carnal que eu quero dizer... Vida louca. Vida louca. Não, às vezes é preferível vida louca, né? Porque o vida louca às vezes pode ser o desviado, né? Mas o cara... Eu já conversei com... eu conversei com um apóstata. Ele jogava futebol comigo. Nós éramos vizinhos. Eu era pastor da igreja central. Ele é um advogado. A gente tinha muita amizade. Ele sabia quem eu era. A esposa dele ia na igreja com as filhinhas dele. E ele fazia almoço na casa dele, me chamava. Eu ia com a Janisley, com meus filhos. Nós tínhamos amigos. Eu e ele. Sabe o que ele falou para mim um dia? Sérgio, eu falei assim, nós somos amigos, a gente joga futebol junto e tal, mas uma coisa eu vou te pedir, nunca fala de Deus para mim. O pai dele era cristão, ele cresceu numa família cristã, mas se tornou jovem, decidiu não querer saber nada com Deus. Ele falou assim, eu acredito em Deus e tal. Inclusive eu tenho um livro que o pai dele escreveu, ele me deu o livro, eu tenho até comigo hoje na minha biblioteca. Ele falou assim, se você quer ser meu amigo, não me fale de Deus. Eu não quero saber de Deus. Esse é um apóstata. E esse vai ser julgado de uma forma diferenciada, porque são indesculpáveis, né? Não vou dizer diferenciada. Todo pecador. Não tem.
O que vai ser, por exemplo, o diferenciado é o sujeito que sabia, né? E conhecia a verdade e trocou a verdade pela mentira. Esse apóstata, ele nunca teve nenhuma relação com Deus, mas não quer saber nada de Deus também. Então Deus nunca operou na vida dele. Ele nunca viu milagre na vida dele. Ele nunca viu o sinal de Deus na vida dele. Ele nunca teve experiência com Deus. É diferente. Então eu não sei o que aconteceu na vida, mas ele já me deu assim, no peito. Um dia eu falei, pois é, fulano. Não adianta gastar saliva. Não adianta. Aí você cria um clima ruim. Só interceder mesmo. Intercessão não tem. Não, exatamente, só interceder. É só interceder. Pra ele desabrochar. Né? Gente boa, rapaz bom, mas ele já me torou no meio. Tem gente assim, infelizmente. Vai fazer o quê? O autor sagrado, apegando-se a ideias judaicas, cria que um verdadeiro crente pode apostatar. Aferrado a esta mentalidade, ele via fatalidade absoluta na apostasia. Outras passagens do Novo Testamento concordam com ele, a apostasia é possível. 1 Coríntios 9, 27, corretamente compreendida, e também Colossenses 1, 23. Essa tradição é tão sólida no Novo Testamento que sua veracidade precisa ser admitida. O autor sagrado, em sua forte ênfase sobre o aspecto da finalidade da revelação divina em Cristo, também raciocina que se uma revelação é final, mas chega a ser rejeitada, nada mais existe para onde possa ir o homem. Terá rejeitado a única esperança, não havendo razão para supormos que retornará a uma esperança que ele mesmo rejeitou. É aquela história. A justiça brasileira são 3, 4 instâncias, não é isso? Primeira instância, segunda, terceira e o Supremo. Se chegar no Supremo e o Supremo dizer sim ou dizer não tem mais para onde recorrer. Ok? Não tem para onde recorrer. Chegou lá, o problema é que o nosso Supremo esqueceu do que eles são. Esqueceu do que são, mas tudo bem. Então é como se fosse assim, a pessoa estava no Supremo e decidiu não querer mais nada. Então, ele vai recorrer a quem? A ninguém. Ele está rejeitando a instância máxima. Né? Eu achei esse quadro forte, né? Ele não atribui essa impossibilidade ao lado divino, ou pelo menos isso não se evidencia no texto sagrado. Antes parece que a impossibilidade reside na própria pessoa. Então o apóstata, ele é por si só. Aquilo que o homem se recusa continuadamente a fazer, não querendo obedecer à vontade de Deus, finalmente se torna para ele uma impossibilidade moral. Não porque Deus assim o decrete, mas porque já perverteu o seu próprio senso moral até chegar à total insensibilidade. É aqui, pessoal. O apóstata trabalha na sua consciência. A dificuldade, como diz o autor de Hebreus, de que ele retorne à fé, é porque ele fecha o único canal que tem trânsito com Deus, que é a mente. Por exemplo, a Bíblia fala que o amor jamais acaba. Não é verdade? Sim ou não? Mas e o que dizer daquele casal que vai se separar? Por que você vai se separar, Romualdo? Não, porque eu não amo mais a minha esposa. Não tem alguma coisa errada. Ou você nunca a amou, ou você a ama. Não, mas eu não sinto mais. Mas se era amor mesmo, por exemplo, o pai ama o filho ama o pai. Se há amor mesmo, por que parece que eu perdi o amor? Amor não se perde. Ou nunca amou, ou tem uma outra opção. Qual? O amor está perdido dentro da pessoa, só que ele não consegue sair. Porque o amor jamais acaba. Como assim, tia Lu? A pessoa sofre tanta humilhação, vamos dizer nesse lado, tanta humilhação, tanto sofrimento, tanta coisa ruim,
que a mente, as emoções da pessoa ficou tão ocupada com a dor que o amor que está dentro da pessoa não consegue se manifestar. É como uma panela que você tampa e o vapor não consegue sair. Você olha uma panela, com a água fervendo, está tampada, mas você não está vendo a fumaça. Por quê? Porque você olha assim, a água não está fervida. Não, a água está fervendo. É porque a tampa está impedindo a fumaça sair. Agora, quando você tira a tampa, é isso que acontece. O amor jamais acaba. Ninguém mata amor. Você viu muitas pessoas magoadas falando isso, né? O Giovanni matou o amor que eu tinha. Meu Deus, o amor não é assim. Você não mata o amor. Ninguém mata o amor não morre. E outra coisa, o amor não é sentimento. Não, o amor... Tem um fundamento muito Ele tem um sentimento sim, mas ele não é sentimento, ele é uma decisão. contém sentimento, mas não é Exato. Ele contém, mas não é. É a mesma coisa, por exemplo, que a fé. Vamos ao nosso caso. Ele pôs tanto materialismo na mente. Ele pôs tanta coisa humana, carnal na mente, que a fé, ela fica rimbombando dentro do ser dele, mas ela não flui mais. Está fechado. Então o que faz o apóstolo? O apóstolo perde a fé? Não, ele não perde a fé, é pior. A fé fica presa dentro dele, mas ela não se manifesta. É aquela história, não sei se já contei para vocês. Eu acho que eu já contei, mas vou contar de novo, porque o Sérgio não estava aqui. Tinha um sujeito. Tinha um sujeito que pedia dinheiro sentado numa pedra na entrada de uma cidade. Conhece? Não, você conhece tudo, Sérgio. Já que ele pedia dinheiro, ele era famoso naquela cidade. Sabe que tem certos personagens famosos numa cidade, né? E aí ele era famoso naquela cidade. Ele era um pedinte famoso. Naquela pedra eles pediam. Um dia ele morreu. Aí todo mundo, nós temos que enterrar o fulano, porque né, famoso, é quase a figura da cidade e tal. Vamos enterrar ele hoje. Não, já que ele passou a vida inteira na pedra, vamos sepultar ele debaixo da pedra. Aí removeram a pedra, começaram a cavar e acharam muito tesouro lá dentro. E a ironia da vida, o cara passou a vida inteira pedindo dinheiro, sentado em cima de um tesouro. É a mesma coisa do apóstata. A fé está dentro dele, só que a mente dele ficou ocupada, ele trocou. Ele fecha a mente para as coisas de Deus, é uma decisão racional, eu não quero mais. Então não é que a fé não existe mais, não é que a fé morreu, não. A fé também ninguém mata a fé como ninguém mata o amor. Essas coisas continuam existindo, mas ela não tem como sair, fica preso, retesado, represado, né? Encapsulado, sufocado, mas porque já perverteu o seu próprio senso. Não é isso que diz lá o Salmo 14:1? Diz o insensato no seu coração, não a Deus, corrompem-se e praticam iniquidade. E a mente do judeu, eu já falei isso para vocês, é a mente. Diz o insensato no seu coração, consciência, mente, razão, não a Deus. Ou seja, ele quebra a bússola moral e ele impede a possibilidade de que a fé se manifeste. É o que caíram. É o que diz o Hebreus. Se você vai voltar para Moisés, vocês estão fazendo uma apostasia, porque é uma decisão racional, consciente. Pastor. Oi. Uma pergunta. O feiticeiro, até já vi testemunho muito forte, o feiticeiro, o macumbeiro, se converte, vem para a igreja, batizado no Espírito Santo, após alguns anos,
se afasta e volta para a feitiçaria. E esse fica como blasfemo? Dependendo do caso, eu acho que não, Márcio. Mas é o que diz 2 Pedro. O cão lavado volta ao vômito e a porca volta para o lamaçal. Possibilidade dele retornar. No sentido de desviado, há. Não no sentido de apóstata. Se ele fez isso, não quero mais nada com Deus, eu quero voltar para o que eu era antes, porque lá é o caminho. É apóstata. Esse aí é blasfêmico com o Espírito Santo, minha opinião. O desviado não. O desviado ele tem essa... Mas mesmo ele voltando na prática errada. É mesmo voltando. Só que Mesmo... assim, né? Não cabe a nós julgarmos isso, né? Não tem a capacidade de ler o coração. É isso que eu estou falando, tem que conhecer o contexto da pessoa. Eu não posso, eu estou dizendo o que a Bíblia diz que pode acontecer. É um estado. Agora eu não posso bater o martelo nesse exemplo que você está dando, porque eu não conheço a pessoa. Eu não sei o que viveu, o que experimentou. Olha o Champlin, o guru do pastor Giovanni. O que diz o Champlin? Tinha umas coisas boas no Champlin, tá? Não é tudo não. Quem vai ler aí para nós? Romualdo, lê para nós. Dá o microfone pro Romualdo ali. Esse aí eu vou te contar. Quando... É verdade. O que diz o Champlin? O que é impossível? A restauração dos apostados? Apóstolo. É que está sem o acento ali. O que é possível para o crente? A apostasia, essas são as ideias do autor sagrado. E essa é a única interpretação honesta. Presta atenção. Olha, essa fala dele, para mim, Giovanni, só tem uma interpretação honesta. Independentemente de qualquer outra coisa. A interpretação honesta é essa. Vai lá, Giovanni. Portanto, a tradução correta seria: é impossível restaurar ao arrependimento aqueles que antes foram iluminados, se cometeram apostasia, posto que assim crucificam ao Filho de Deus para seu próprio decrimento, expondo a ignomania. O que é impossível? A restauração dos apóstatas. O que é possível? A apostasia. E aqui, estas são as ideias do autor sagrado. Essa é a única interpretação honesta do texto. Não tem outra interpretação. Honesta. Só tem uma. Renová-los para o arrependimento. Como é que alguém pode ser renovado para o arrependimento, a menos que antes já se tenha arrependido verdadeiramente? Aí ele. É impossível renová-los para... Então quer dizer que se eu vou renovar alguém para o arrependimento, é sinal que essa pessoa já se arrependeu. Ou seja, ele já era um crente, um arrependido. É a única interpretação honesta. Como é que você vai restaurar alguém ao arrependimento de alguém que nunca ficou arrependido? Então você não pode usar a palavra renovar. Já está embutido que ele era um arrependido. Só pode ser arrependido quem se converteu a Cristo. Não existe o não arrependido cristão. Meu Deus. Eu estou falando cristão, né? Não estou falando membro de igreja. Tem um monte de igreja que é independente. Um segundo arrependimento está em pauta aqui. A doutrina luterana vai chamar, sabe como? Desviado? Que coisa linda, gente. Sim, é de uma riqueza tão poética. Esse que volta chama-se de conversão reiterada. Conversão reiterada. Ele passou pelo processo da conversão que tinha acontecido antes, né? Ou voltou para Jesus. Só que o termo conversão reiterada fica mais bonito, né? Voltou para Jesus. O primeiro teve lugar quando da conversão. Arrependimento é duplo. Requer impulso dado ao homem pelo Espírito Santo, mas também exige a reação humana mediante o exercício do livre-arbítrio. Ok? Então estamos terminando, pessoal.
Arrepender-se significa abandonar o pecado e não apenas entristecer-se por causa dele. Aqui está uma questão que eu preciso falar com vocês antes da gente almoçar. Existe diferença, arrependimento. No grego, Giovanni, Alex, quem quer lembrar? Gégio, o que é? Metanoia. O que é metanoia? Que traduz para arrependimento. Metanoia é mudança de mente ou mentalidade. Se metanoia é mudança de mente, aqui não existe espaço para sentimento. Então, tia Lu, arrependimento não é uma ação racional. Mas o que a gente fala? O que o popularzão do Ocidente diz? Principalmente o brasileiro latino. Passional, ele vai dizer, fulano está chorando, o Alex está arrependido, tá? Porque nosso Alex ofendeu o Márcio, ficou bravo com o Márcio, disse, Márcio, esse boi tinha que era levantar você no chifre mesmo, rasgar você no meio. Aí passou uns dias, o Espírito Santo falou o coração do Alex, aí o Alex foi falar, Márcio, me perdoa, aí ele começa a chorar. Começa a chorar. A gente olha aí e fala o quê? Isso não é arrependimento. Isso é tristeza pelo pecado. Não é remorso. É tristeza. Ele reconhece que pecou e ele está sentindo tristeza. Agora, qual é o arrependimento? Ele nunca mais falar aquilo para o Márcio. Quando a Bíblia diz assim, que o cristão deve viver em contínuo arrependimento, então as pessoas que não interpretam bem vai dizer assim, Larissa, então quer dizer que eu tenho que chorar todo dia? Não é? Não é. Contínuo arrependimento é o cristão que não pratica aquilo que ele pratica. Vamos voltar à questão do feiticeiro. O feiticeiro se converteu a Cristo. Ele se arrependeu. O que prova que ele se arrependeu? Ele nunca mais vai fazer aquilo. Porque metanoia é uma mudança de mente. Eu não vou falar mais isso, eu não vou fazer mais isso, eu não vou mais naquele lugar, eu não vou mais tratar as pessoas desse jeito. E quando ele é assim, ele está em completo arrependimento. Então, o que é um cristão arrependido? É um cristão transformado. Não é que ele vai ficar chorando todo dia. O choro não significa arrependimento. Já não diz aquele antigo hino, Léa? O chorar não salva, nem o lagrimar sem fim. Não salva. O choro é importante. Eu estou demonstrando que eu estou triste pelo que eu fiz. Eu estou quebrantado pelo que eu fiz. Mas o arrependimento é depois do choro. Não é antes e nem durante. Porque arrependimento é uma decisão racional. Como que o apóstolo vai se arrepender? Ou seja, como é que ele vai deixar de fazer aquilo que Deus não quer, se ele não quer nada com Deus? Olha aí o problema. Entende? Então vamos lá. Legal aquela questão aquele conceito que Paulo ensina sobre a tristeza segundo Deus. A tristeza segundo Deus é o choro do Alex. O arrependimento é ele nunca mais falar a palavra que ele falou para o Márcio. Entendeu? O arrependimento faz parte da conversão, pois esse se compõe de dois elementos, arrependimento e fé. O que me faz viver arrependido é a fé em Jesus Cristo. Voltando ao que nós estávamos falando lá. E o cristão que está firme na fé é aquele que vive arrependido. Entendeu, Vânia? Tá encaixando bem aí? Tá vendo como é que a gente faz? Não é que é pecado nem blasfêmia, tá? A gente dizer, o fulano chorou de arrependimento. Não, ninguém chora de arrependimento, a gente só chora de tristeza. O arrependimento vem depois. Portanto, não pode haver arrependimento enquanto o Espírito Santo não opera no homem, conferindo-lhe
a atitude que o leva a realmente abandonar o pecado. Então, é o Espírito Santo que me ajuda a viver no arrependimento. Ora, se eu sou participante do Espírito Santo, então ele me conduz ao arrependimento. Então, mesmo assim, é possível eu cair. Está sendo claro para os irmãos? Tá. Mas embora esse segundo arrependimento seja necessário, é algo impossível para o apóstata. Porque ele não quer mudança de mente. Ele já mudou a mente, só que ele mudou a mente na engenharia reversa. A mente dele não é baseado por metanoia, é o contrário. É baseado por apostasia. Então, a mudança de mente pode ser a metanoia ou a apisteme. A apisteme é uma mudança de vida, de mente. A metanoia também é uma mudança de mente, só que a metanoia é uma mudança de mente pró-Deus. A apisteme é uma mudança de mente contra Deus. Percebe? Só que tem um detalhe. Imexível. A metanoia pode ser abandonada. A apisteme não é abandonada mais, nunca mais. Isso é impressionante. A grandeza do pecado da apostasia é crucificar o Filho de Deus novamente e colocá-lo em vergonha aberta. Eles declaram que aprovam o que os judeus fizeram ao crucificar Cristo e que ficariam felizes em fazer a mesma coisa novamente se estivesse em seu poder. Eles derramaram o maior desprezo sobre o Filho de Deus e, portanto, sobre o próprio Deus, que espera que todos reverenciem seu Filho e honrem-no ao máximo. Esse é o problema do apóstolo. O que significa eles crucificarem? Então, quer dizer, se eles voltam para Moisés, eles vão crucificar Cristo de novo. Porque Moisés falava do Cristo que ia ser crucificado. E o que é apóstolo também vai crucificar Cristo de novo. Por quê? Porque ele vai estar num estado fora da graça de Deus. Né? Eles fazem o que neles está para representar Cristo e o cristianismo como uma coisa vergonhosa. Olha que quadro, que tipo de igreja você está vendo aqui? Para terminar, 2 slides para terminar, e eu fiz esses 2 slides para o casal de bispo e apóstolo lá de Piabiru. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a salvação está na ordem de obediência e fé, e a condenação da incredulidade e desobediência. A predestinação bíblica é essa. Em Adão, todos somos predestinados para a perdição. Ok? Lutero dizia, quando você falar esse nome, a mão no coração. Lutero dizia, todo homem se perde só, mas não se salva só. Então veja, em Adão, todos somos predestinados para a perdição. Em Cristo, que é o segundo Adão, somos todos predestinados à salvação. Sempre que a Bíblia fala de predestinação, ela remete a um povo, um grupo, a igreja, sempre no plural, em coletividade, nunca individualmente a uma pessoa. Somos predestinados por Deus para a salvação, porque somos parte da igreja. E não somos parte da igreja porque somos predestinados individualmente. A diferença é se a pessoa que ouve o evangelho vai querer em Cristo como seu salvador. Então aqui está a diferença. O que na teologia luterana nós chamamos de salvação objetiva e salvação o quê? Subjetiva. Na salvação objetiva, Jesus morreu por todos, logo todos são predestinados para a salvação. Lutero ensinava isso. Mas,
Para ser salvo, a pessoa tem que crer. Então, não adianta a salvação objetiva para a pessoa se ele não crer. Ele tem que crer, que é a salvação subjetiva. Quando a Bíblia fala de eleição, ela não fala de uma eleição. Você não vai ver, nem no apóstolo Paulo e nem em Pedro, quando fala de eleição, ele não fala de eleição individual. Ele fala de uma eleição coletiva. Vós que sois eleitos. Ele não diz para Timóteo, Timóteo, você que é um eleito. Ele diz, vós. Quem é o vós? É a coletividade, é a igreja. Então quem é o eleito? É quem é a igreja. E igreja não é individual, a igreja só é coletiva. Aqui está a cama de Procusto. Essa é a sacada. A eleição existe? Existe. O Armínio, ele nega? Não, não nega. O luteranismo nega? Não, não nega. Só que a eleição, ela é coletiva. Deus não trata ninguém individualmente. Ele trata coletivamente. Nação, pátria, família, igreja. É sempre o todo, não é um. Então, isso aqui eu gostaria de deixar aí para o casal que vem. Ficou claro aqui para vocês dois ali? Amém, queridos? Nossa, hoje foi longo, hein?